Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os finalistas da Copa do Brasil perdem os seus jogos no Brasileiro às vésperas da decisão no fim de semana. E olha, perderam bem perdidinho, tá? A gente vai falar das derrotas do Flamengo pro Atlético Paranaense e do São Paulo pro Inter no Beira-Rio. O São Paulo foi ridículo, mais uma vez, e o tricolor paulista apático, de novo mantendo a sequência negativa fora de casa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Esse vídeo tem um oferecimento de sportsbet.io, a minha casa de apostas, para te passar odds incríveis para os jogos dessa quinta-feira do Campeonato Brasileiro. Começamos com o Santos e Cruzeiro, só odds altas, hein? Mesmo o Santos favorito, porque joga em casa, pagando super bem, 2,55, empate 3,02, acima de 3, e o Cruzeiro pagando quase 3 para cada real que você apostar. Vamos para Fortaleza e Corinthians. Olha o favoritismo do Leão do Pici. Mesmo assim pagando quase 2. Empate pagando super bem, acima de 3. E vitória do Timão em fora de casa, você que está confiante, quase 5 para cada real que você apostar. Coritiba e Bahia, jogo dos desesperados, só odds altas. 2,44 vitória do Coxa, 13,22 empate, 2,95 vitória do tricolor da Boa Terra. Para fechar, Bragantino e Grêmio, jogo em Bragança Paulista, o Braga favorito, mesmo assim pagando bem, quase 2, empate 3,47 e olha a vitória do Grêmio, quase 4. Será que o tricolor gaúcho apronta no interior de São Paulo? Odds para você aproveitar, se divertir e faturar sempre com responsabilidade. Sportsbet.io, aqui dá mais green. Não é muito comum eu fazer vídeos sobre mais de um jogo aqui, mas acho que eles se relacionam de certa forma, né? Não tem como a gente dissociar os jogos de São Paulo e Flamengo, até por isso eles entram em campo nessa quarta-feira, uma rodada toda desmembrada até o sábado, para que no domingo eles se enfrentem no Maracanã às 4 horas da tarde, no primeiro grande jogo da decisão da Copa do Brasil. O São Paulo, que em determinado momento chegou a estar melhor, numa melhor fase, no melhor momento do que o Flamengo, chega em nível de igualdade, negativamente falando, porque o Flamengo continua com a sua fase ruim, apesar de ter passado pelo Grêmio, passou pelo Atlético Paranaense antes, né, nas quartas de final da Copa do Brasil, depois o Grêmio na semi, caiu na Libertadores e aí enfrentou aquele turbilhão todo, com vários problemas extra-campo, e não consegue, né? Não consegue ter uma sequência convincente nas mãos do Sampaoli. O jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, aquele 2-0, que poderia até ter sido mais, foi colocado, né, como uma grande atuação do Flamengo na temporada, e hoje a gente pode enxergar que talvez seja mais demérito do Grêmio de não ter, né, endurecido as coisas contra esse Flamengo nesses dois jogos do que propriamente um mérito do rubro-negro carioca, que sofreu no Mundial, na Libertadores, na Recopa, no Carioca e tá sofrendo no Brasileiro. Um clube que tem o investimento que tem não podia, né, tá tendo atuações tão ruins, né, começando com erros lá da diretoria, Vitor Pereira, não sei o quê, e agora Jorge Sampaoli, que é um lunático, né, cara? Ele simplesmente colocou um Flamengo em campo. Eu sei que a data FIFA prejudicou muito as equipes, né? Então o Flamengo tinha baixas, não tinha vários jogadores à disposição, tem a questão do Arrascaeta, que a gente não sabe se vai estar à disposição no domingo, o próprio Bruno Henrique que vai jogar sim, e aí ele coloca Pedro e Gabigol juntos depois de 3 meses, uma dupla que foi consagrada com o Dorival e o Sampaoli simplesmente não utilizava, né? Deixava o Pedro na reserva, o Pedro não gostava, aí teve a agressão do preparador físico do Sampaoli, aquela ameaça do Pedro ir embora, enfim. Bom, ele colocou o Pedro e o Gabigol juntos e o resultado foi um sonoro 3-0 para o Furacão, para o Atlético Paranaense, um grande jogo do Vitor Bueno, Alex Santana faz um gol, o Kaká faz o primeiro, o Vitor Bueno marca de pênalti o terceiro, mas um predomínio total da equipe do Furacão e o Sampaoli, cara, ele inventou assim um sistema com 3 zagueiros, mas na verdade o Davi Luiz como um primeiro volante praticamente, o Thiago Maia como lateral esquerdo, o Wesley aí de ala direito, né? E aí no meio de campo ele tinha, além do Davi Luiz, o Gerson e o Vitor Hugo, e ainda tinha o Cebolinha, né? Aí o Cebolinha com o Pedro e o Gabigol lá na frente.
um ornitorrinco com uma paçoca tática e que obviamente não deu certo. Mas não deu certo também, porque assim, a gente pode colocar na conta do Sampaoli, tem que colocar na conta do Sampaoli essas invenções que ele faz, mas assim, cara, é um time que, porra, e se você olha o jogo, você fala assim, os caras, a sensação que eu tenho é que eles escolhem jogo pra jogar. E o Flamengo não tava afim. O Gabigol, inclusive, né, passa a sensação de que queria ir pro chuveiro mais cedo, do tipo, vou acabar com essa história logo, vou embora, vou me preparar pro fim de semana. E aí que eu queria chegar. Tem expulsão do Gabigol, 20 minutos, um cotovelaço, ridículo, acaba na rua, e aí, com um jogador a menos, o Flamengo toma mais 2 gols, mas não esperem, pelo menos eu acho, tá? Esse Flamengo contra o São Paulo no domingo, no Maracanã. O Flamengo tem isso, né? É tão revoltante para o torcedor e para quem gosta do futebol que o Flamengo tem tanta capacidade técnica que eles escolhem o jogo para jogar e quando eles resolvem jogar, a gente ainda tem que colocar os caras, se não como favoritos, como potenciais campeões. Porque o Flamengo pode sim ainda ser campeão na Copa do Brasil. Vai apagar o ano? Não sei. Vai salvar o ano? Eu acho que você não pode desconsiderar um grande título na temporada como é a Copa do Brasil. Não é sempre que um grande clube ganha. O Flamengo vencendo será pentacampeão, se igualará ao Grêmio e ficará um atrás ainda do Cruzeiro como o maior vencedor. Então, assim, não é fácil na sua história vencer 5 títulos de Copa do Brasil. Só 2 times conseguiram, Cruzeiro e Grêmio. O Flamengo chegaria nesse patamar. Então, eu não posso desconsiderar ainda mais uma premiação e a gente sabe que o Flamengo, com as contas em dia, vai pegar esses 60 milhões e vai distribuir no elenco, assim. Então os caras vão querer jogar, os caras vão querer ganhar a Copa do Brasil e garantir vaga na Libertadores do ano que vem, porque, tá bom, pode ser que venha via brasileiro, né, mas, sei lá, não, o Flamengo via brasileiro ia conseguir de qualquer forma, né, não consigo imaginar o Flamengo abaixo de um G8, sei lá, G7, então os caras vão jogar. Ainda mais se tiver, né? Se tiver, não. Vai ter o acréscimo aí de jogadores que não estavam em campo nesse jogo contra o Furacão. Bom, e o São Paulo? O São Paulo, cara, é preocupante. Porque o São Paulo chegou a entrar no G4 em determinado momento, e aí tem aquela exaltação ao trabalho do Dorival, porque ele simplifica as coisas, ele começa a fazer alguns ajustes, o São Paulo recebe reforços, do quilate do Rames Rodrigues e do Lucas Moura, tá vivo em todas as competições, aí vem a pancada na Sul-Americana, chega à final da Copa do Brasil e quando se volta para o Brasileiro tem atuações horrorosas, especialmente fora de casa. A campanha fora de casa do São Paulo ela é vergonhosa, assim, para o tamanho do clube, para a aspiração, para o elenco que tem, ela só é melhor do que América e Coritiba, se não me engano. É muito ruim, é muito ruim. O São Paulo, inclusive, recupera, como é que a gente fala? Resgata algumas equipes que estavam em crise. Né? Foi assim com o América Mineiro, foi assim com o Atlético Mineiro e foi assim agora com o Inter, que não vencia há 10 jogos. 10 jogos que o Inter não ganhava no Brasileiro. Ganhou do São Paulo. Aliás, tem um histórico aí do Inter contra o São Paulo, né? Em 2 Libertadores que, pelo amor de Deus, né? O Inter, quando pega o São Paulo no Beira-Rio, tá em crise, chama o São Paulo. É o que a gente tem que dizer. Porque o Inter tinha desfalques também, tá? E olha do quilate do Ener Valencia, do Charles Arangues, do Sérgio Rocher, e o Inter não tem goleiro reserva. Olha o que o Kehler fez. O Kehler entregou um gol pro São Paulo. O São Paulo faz um gol no Inter porque o Kehler entrega um gol pro Inter. Tem uma cabeçada do Caleri, tá? Na trave. Só. Porque o Inter já tinha chegado também numa baita jogada do Alan Patrick, em que o Maurício finaliza na frente do Rafael. E o Inter foi predominante. Mesmo que no primeiro tempo a gente não tivesse tido assim, uma grande atuação do Inter, o Inter ainda assim foi melhor. E o São Paulo achou um gol nos acréscimos com uma falha bizonha do seu goleiro, que já tinha dado sinais de nervosismo. O Inter tinha um outro goleiro que era o John E. Santos, vice-campeão da Libertadores em 2020, vocês vão lembrar. Mas ele não aceitou a reserva quando o Inter contrata o uruguaio Sérgio Rocher e pede para ser negociado. E aí o Inter tinha o Kehler, que nunca inspirou confiança necessária e dá para perceber. Ele até fez um bom jogo contra o Flamengo, né, no empate em 0-0, só que aí agora, né, ele estava visivelmente, sei lá, assustado e o gramado molhado, muita chuva no Beira-Rio, aquela coisa toda, ele realmente acaba se
perdendo ali na passada e comete a falta no Alisson, que talvez seja um dos jogadores que tenha se salvado na partida e também um dos méritos do técnico Dorival Júnior, escalando ele nessa segunda função de meio campo. O São Paulo ali foi um dos raros momentos, né, que o São Paulo conseguiu pressionar a saída de bola e funcionou. O São Paulo até tentou pressionar em alguns momentos, mas não conseguiu o tempo todo. Ali o São Paulo sai na frente com o gol do Calleri, que é importante, né? Se debateu muito a questão do Calleri durante a semana, o fato dele estar se sentindo sozinho, o fato dele estar passando por um momento, enfim, mais deprimido, e isso estaria afetando, né, o rendimento dele. Então, um gol que, apesar de ele não ter batido tão bem assim, né, o Kehler ainda toca na bola, ele chuta no meio do gol, mas ele faz o gol, isso tira um pouco da zica, né? E ele também acho que fez um bom jogo. Entre os homens de frente, ali Lucas Moura, Calleri e Luciano, talvez ele tenha sido melhor. O Rato fez um ótimo jogo, mas dos outros três, acho que o Calleri ainda foi o que mais se destacou. O sistema não funcionou muito bem, né? O Dorival vai jogar fora de casa contra um Inter que precisa vencer desesperadamente porque está na semifinal da Libertadores, mas precisa olhar para o brasileiro e estava com esse jejum de 10 partidas sem ganhar. E ele simplesmente coloca só o Pablo Maia e o Alisson no meio de campo. Isso exige uma recomposição muito grande dos jogadores ali, como o Luciano e o Lucas Moura, que estão por dentro. O Calleri fica lá na frente trombando, né? E o Wellington Rato, que ainda assim foi um cara que ajudou lá atrás, mas é um cara para estar mais na frente. Esse 4-2-4 não funcionou. É claro que o São Paulo também tinha carências, como eu disse, né? E especialmente a do Arboleda, que vai fazer um teste amanhã, né? A gente não sabe se ele vai poder jogar no domingo. Aí você tem o Rodrigo Nestor, que normalmente é um cara que povoa mais o meio, foi colocado no segundo tempo, provavelmente preservado para a decisão. No segundo tempo ele coloca mais o Michel Araújo, mas tarde, né? Tarde, quando já estava tomando 2-1, já tinha tomado a virada e ali ele não, o Dorival não faz a leitura correta do jogo. Tava na cara no começo do segundo tempo que o Inter ia buscar a virada. Assim, era cristalino. Tava 1-0 pro São Paulo, começou o segundo tempo, eu falei, o Inter vai virar o jogo. Porque a pressão era tamanha, era tão grande. E o São Paulo deixando espaços para o time do Inter, que você frequentar a área adversária, cara, só do futebol mesmo que acaba não acontecendo, né? Quando não é o dia, a bola bate na trave, os caras erram em bola. Mas assim, você pode ali pegar um pênalti numa bola que bate na mão, você pode num arremate empatar e virar o jogo, foi o que aconteceu. O São Paulo tomou gol de 2 laterais, numa rebatida, numa sobra, o Fabrício Bustos, que é muito bom jogador, ofensivamente falando inclusive, dispara um torpedo, empata o jogo e depois o René, com total liberdade na intermediária, acerta um grande chute que o Rafael até foi na bola e não conseguiu pegar, ela vai a meia altura na bochecha. Alan Patrick, um maestro do time, jogou uma enormidade. O Maurício fez um ótimo jogo também, o Wanderson foi um cara importante. Então assim, o Inter precisava dar atenção para esse jogo e foi o que ele fez. O São Paulo, da mesma forma, está vivendo essa instabilidade. Já são 7 jogos sem vencer no Brasileiro. E essa situação incômoda, mesmo que tenha uma final de Copa do Brasil, você vive no fio da navalha. São Paulo ganhando a Copa do Brasil, beleza, maravilha, nossa senhora, Dorival incrível, bicampeão consecutivo da Copa do Brasil, foi lá, ganhou do Flamengo, São Paulo, Lucas Moura volta, ganha campeão, não sei o quê. Perde. Se perde, olha para o brasileiro e fala, rapaz, nós temos 10 jogos aí para dar um sprint final e tentar escapar de uma situação mais incômoda. E a pressão vai se voltar, porque de que forma esse time vai assimilar uma derrota de novo numa final, como acontecera no ano passado na Sul-Americana, em que o time ali deprimiu, né? O Rogério Ceni mesmo fala sobre isso. De que forma o São Paulo vai suportar a pancada. Eu tô criando cenários, tá, Neji? Eu não tô dizendo que o São Paulo já perdeu a final da Copa do Brasil. Eu tô colocando cenários porque é uma possibilidade. Falei aqui na primeira parte desse vídeo. O Flamengo, ainda com todos os problemas, pode ser campeão na Copa do Brasil, como o São Paulo também pode ser. Eu tenho que contar isso pra vocês. Um dos dois vai ser campeão. Mesmo talvez, né, com a fase não merecendo, não existe isso. A bola vai rolar a partir de domingo e muda tudo. E muda tudo pros dois. Se o Flamengo vai achar que não valeu só a Copa do Brasil, vai ter que... Eu acho que vale muito. Se o São Paulo... Pro São Paulo é a vida, cara. Porque, repito, se não vencer, vai criar uma pressão muito grande, uma carga muito grande, a atuação não tá legal e vai se voltar pro brasileiro e vai ter que correr atrás numa competição em que a coisa não tá funcionando. Então, assim, assustou, preocupou, os finalistas não foram bem, o Inter se recupera, o Atlético Paranaense também dá uma respirada e esses foram os jogos da quarta-feira. O que dizer? O que vocês esperam para domingo? Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!